Fala galera, vamos começar mais um podcast, mais um BoraCast, esse espaço que é alternativo, diverso, que a gente fala sobre a arte, os bastidores da arte. Então a gente conversa com muita gente interessante, interessada, pessoas que acontecem e fazem acontecer no Brasil, em São Paulo e aonde a gente quiser, porque bora lá, bora cá. A gente já esteve em Salvador, Rio de Janeiro, estamos aqui de novo em São Paulo. E hoje com essa princesa, que é uma... Ai, é um coração, é a Ribs, a Estela, minha prima de sangue, sabe assim, que tomava banho pelada quando era criança. Eu voltei a tomar mamadeira por causa dela, porque fiquei com ciúme quando ela nasceu, que eu tinha parado, ela tem 7 anos a menos que e eu já tinha parado de tomar mamadeira. Aí quando ela nasceu, eu voltei a tomar mamadeira para chamar atenção. E é uma princesa muito artista, muito vanguardista, principalmente num cenário que a gente vive hoje de muitos extremos, eu acho. E Stella Tenenbaum, muito obrigada por você vir. Hoje aqui eu estou muito empolgada. Obrigada a você, estou bastante nervosa, na verdade. Não, é isso aí, tem que dividir, né, que a gente multiplica. Bom, eu vou falar um pouquinho da Estela, que ela tem um currículo gigante. Ela é arquiteta e diretora de arte. Ela já participou da expografia de diversas exposições, como Língua Solta, no Museu da Língua Portuguesa, The Circle Walked Casually, é assim que fala? É, The Circle Walked Casually. Exposta em Berlim e Buenos Aires como cenógrafa. Já fez muitos cenários de televisão, como os programas Que História é Essa do Porchat, Saia Justa, Papo de Segunda, dentre outros. E fez um cenário lindo que é o nosso. Além desse aqui, do BoraCast, ela fez também a nossa testeira do festival, porque a gente tem um festival de música, tudo para fortalecer o corre dos artistas, gente que tem, às vezes, pouca oportunidade de estar em evidência. A gente vai jogar luz para esse povo, porque tem muita coisa em todas as camadas da arte. Bem-vinda, Estela, muito obrigada. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui. Você também fez um monte de cenário para teatro. Eu lembro que você trabalhou com Marco Nanini. Eu trabalhei muitos anos, desde quando eu comecei estagiária e depois até 2016 eu fiquei no escritório da Daniela Thomas do Felipe Tassaro, que Gente, foi onde ela eu é me... linda. Ela é muito linda, hipnotizante. Não. Você ficou no escritório? Que foi onde eu me formei nesse campo da expografia, da cenografia. O que é expografia? Que é um nome... Expografia é um nome pouco conhecido. Até o corretor do Google, se você coloca expografia, ele tenta corrigir, ele não reconhece a palavra. Mas é o pensamento expográfico, é o pensamento das exposições, a arquitetura da exposição. Você e o Claudinei tinham que ter casado, assim, tipo... Foi incrível. O trabalho da expografia ele é bastante conectado e próximo, Com assim. o museu? Com a curadoria, especialmente com o museu, com a curadoria. Ele dialoga e articula as diversas áreas da exposição. Então, é uma função bastante técnica, porque você tem que dialogar com luz, com climatização, né, com o design da luz, com a climatização, com a produção, porque tem uma questão prática, né, de logística e espacial. E você dialoga, também tem esse contato bastante sensível, né, que acho que é o principal, que é o contato com o curador, com a instituição, com os artistas quando vivos, porque, né, fazer exposição de artista vivo é muito diferente de fazer exposição de obras. E é mais fácil? Você gosta de ter esse contato com os artistas ou é melhor pegar a obra porque eles dão muito pitaco? Não, depende muito, assim, depende do artista, depende da obra, depende do contexto. E também depende do tipo de obra que está sendo exposta. Tem muito, por exemplo, site-specific, que são obras que são feitas para o lugar. Aí, cara, você tem que conversar com os artistas e geralmente a troca é muito rica. Você gosta? Eu gosto. Uhum. Nem pode falar o contrário, né, gatinha? Não sou nem besta. Não, mas geralmente a troca é rica, porque soma, né? Esse diálogo, porque a maneira como uma obra tá no espaço pode influenciar. Pode não, influencia tremendamente.
Então, muitas vezes pensar o espaço em torno faz parte da obra do artista também. É uma coisa que às vezes você mais segue orientação. Em outros casos, influencia menos, mas tem esse diálogo, esse trabalho também, né? Que a obra dialoga com o quê? Isso também é muito trabalho da curadoria, mas aí você tem que fazer essa articulação e viabilizar. Um planejamento, assim, É, da rota do público. não, de tudo. Sim, fluxo é uma coisa muito importante na O exposição. fluxo. Rota, mas não deixa de ser uma rota. Você pode fazer uma exposição que é linear, são todos espaços integrados, ou que é segmentado. Tudo depende muito qual é o discurso do objetivo. De sensações também, né? Que tem muita exposição que você sente, né? Sim, tem muita exposição imersiva, tem muita exposição, enfim, de espaços narrativos agora, que são quando você às vezes você não expõe só a obra de arte, às vezes você expõe um assunto, né? Você faz uma exposição sobre um assunto. E aí é como que você cria também essa narrativa sobre esse assunto, assim. Mas é um trabalho mais técnico ou você consegue imprimir uma identidade espacial da Stella na exposição? Olha, eu acho que existe uma linguagem. Você tem uma característica que as pessoas te procuram porque você já tem esse lugar? Acho que acabo tendo, mas eu acho que tem uma sutileza assim que você tem que saber ter, que é quando que você pode ser protagonista ou não. Tem exposição que o espaço vira protagonista. Tem exposição que o espaço é suporte. Eu acho que se você vai conhecendo um pouco o trabalho de expógrafos e cenógrafos, você sabe um pouco a identidade de cada um. Tem muita gente que, cara, é muito presente, é muito cenográfico, assim, então não vai ser chamado para uma exposição cubo branco. Mas eu gosto de circular entre os dois espaços. Quando precisa, eu coloco mais a mão. Quando tem que ter essa sensibilidade de saber quando aparecer e quando não. Eu não sei se eu tenho uma assinatura, assim, sabe, estética, acho que não. Acho que talvez ela vai se construindo com a sua história. Também acho que eu tenho pouca caminhada aí para ter uma assinatura tão Imagina. marcada, assim. Mas é porque eu acho que é muito uma questão de estar a serviço, sabe? Tem um amigo meu que ele se chama de operário da arte, o Mauro, acho que você já conheceu ele, Mauro Amorim, produtor maravilhoso. E eu acho que o papel da expografia é um pouco isso, é estar a serviço dele, sabe? É o operário, um pouco meio operário, assim. Tem uma questão estética importante, lógico, tem um papel criativo, mas é estar a serviço, que eu acho que é a questão. E tem alguma exposição que você conseguiu, para além da técnica e de pensar estrategicamente no espaço, mexeu com o seu emocional, que você se emocionou com a exposição e foi um trabalho que marcou a sua vida? Na expografia, que é uma palavra que eu não conhecia. Vocês conheciam? Também, nossa, eu não conhecia. Cara, eu acho que várias, porque também tem uma coisa muito interessante de fazer exposição, que cada exposição é um universo que você entra. Então, se você está falando sobre fazer uma exposição sobre peixes, de repente você vira um especialista em peixe, sabe? É uma coisa um assunto que eu nunca me interessei na vida. Se está fazendo uma exposição sobre arte contemporânea, você vai entrar em contato com que tipo de arte contemporânea também, mas enfim. Mas vou falar de uma recente, a mais recente, que está em cartaz, aliás, que foi incrível, que é Línguas Africanas que Fazem o Brasil, que está no Museu da Língua Portuguesa agora. Línguas africanas que fazem o Brasil. Uau! E é uma exposição com a curadoria do Tigana Santana. Ai, eu amo! Ai, a gente ama ele! Que voz, meu Deus! Não, que pessoa, que voz, que cara... Que pessoa, assim. ele é maravilhoso, não sei, assim, muito generoso, muito querido, muito, muito tudo. E um gênio, né, assim, ele ele é músico, professor, fala não sei quantas mil línguas, e é escritor, e é
é pesquisador, é curador, é artista. Ele teve uma obra na Bienal, né? Também com Ayrton Heráclito. E, enfim, e aí nesse caso ele foi chamado para a curadoria e ele tem uma abordagem bastante... que a exposição ela tem que te alcançar em lugares em lugares novos, assim. Então, essa exposição que está no Museu da Língua, ela é bastante imersiva e múltipla. Então, é um espaço que você entra, que você mistura... ele usa muito dessa característica de ser músico e de ser pesquisador. Então, tem a pesquisa dele sobre línguas africanas, junto com sonoridades e junto com linguagens, porque é muito mais do que a língua, que as línguas que fazem o Brasil, é sobre linguagens que estão presentes no nosso cotidiano que a gente não sabe. Então, tipo, indo na origem da palavra e se transforma na forma mais... Tem isso, tem instalação, por exemplo, que mostra várias palavras que têm origem em línguas africanas que a gente não sabe, como cafuné, cambada, bunda, moleque. Então mostra como a gente usa palavras que a gente não sabia que não eram de origem portuguesa, que a origem é outra, ou latina, né? E essas palavras são usadas em Portugal também ou não? Por nosso. exemplo, em Portugal, bunda é cu. Eles não têm a palavra bunda. Mas a parte da bunda, nádegas? Cu. Ah, vira tudo... Um grande... Uhum. Que coisa. Eu acho que a gente que dá essa importância, né? Porque a bunda não é como que é uma preferência nacional. Tá aí, isso existe aqui. Pronto. Tá explicado. Mas, então, na verdade, as exposições, elas mexem com você também de acordo com o momento que você está na sua vida. Ou de até repente modifica aquilo te atravessa. Ou até, na verdade, modifica o momento que eu tô na minha vida pelo assunto que, de repente, você tá mergulhada, assim. Sim, você, de repente, vira especialista de peixe. Exatamente. Peixe eu nunca fui, mas... E como é que é o processo de criação de um cenário de TV? É muito diferente? A demanda é diferente? Ou eles pedem para você algumas coisas específicas? Ou você que lute, você que pesquise, você que se vire e tem que estar pronto até o dia tal? Porque TV deve ser assim, né? É um pouco. Não, depende porque eu nunca fiz cenário muito realista, né? Então é sempre um pouco mais esse universo que a gente está aqui. E cenário de TV é uma coisa bastante específica, assim, especialmente desse universo que eu circulei um pouco, que é mais esse aqui, na verdade, né? De conversas e tal. Vem mais uma orientação de um clima, às vezes vem uma ou outra referência, mas geralmente você levanta um universo de referências de acordo com o tema do programa e você vai... Mas eles já te passam as referências? Às vezes eles te passam um clima, às vezes passam uma referência. Nossa, eu quero... Meu, que difícil! Um clima tipo praia, né? Sei lá, por exemplo, os verão da vida, o Sai Justo Verão, Papo de Segunda Verão. Aí é um clima, sei lá, você já imagina, né? Mas aí podem falar, esse ano a gente quer mais elegante, ou mais escrachado, ou mais sei lá o quê. Bom, aí você vai o que a gente faz geralmente é um trabalho de primeiro fazer uma apresentação de referências para entender para que lado que a gente vai. Gostei mais desse aqui, tá bom, então a gente vai mais para esse lado aqui. Ufa, alguma direção. Alguma direção. Só que é complexo porque são muitas instâncias de aprovação. Então, acaba que às vezes você faz o mesmo projeto 4, 5 vezes até chegar numa versão que... aceita por todos. E às vezes é a primeira. Muitas vezes é a primeira. Geralmente é a primeira? Geralmente é a primeira. Você faz a primeira, não gostei. Aí você faz outra coisa completamente. Aí você faz outra coisa. Aí, não, mas a primeira tava boa, né? Tava boa. Obrigada, não dormi mais 5 dias. Que coisa. Você já foi não aprovada? Tipo, alguém já falou não gostei? E mudou de fornecedora, assim? Não. Já? Não? Acho que não. Ai, que bom. Já ia brigar com a minha Ribs. Você também fez um cenário de um festival de música black. Black to Black. Foi sobre a batuta, sim, Back to Black.
que a Cone Lopes produz, mas isso foi sob a batuta da Daniela. Na verdade, eu era da equipe da Daniela Thomas e do Felipe Tassara, e a gente fez o cenário do Back to Chama Black. Batuta? Que você era o pupilo dela, tipo isso? Mas como é que é a diferença, assim, de fazer... Você fez o nosso Bora Fest. Fiz. Mas como que é a diferença de fazer um cenário para um festival? Quais são as suas prioridades para pensar no espaço? Você pensa ecologicamente no espaço de um festival, já que até o nosso amigo lembrou? Olha, essa questão da... Bom, vamos lá, são várias perguntas. Primeiro, festival. Festival é um espaço de palco, por exemplo, você não pode interferir muito, porque você tem diversos artistas, né? É diferente você fazer um cenário para uma pessoa específica, ou uma banda específica, e para um festival. Para o festival é uma coisa que sirva a todo mundo. Então, provavelmente, é alguma coisa que se adapte. Hoje em dia, com telão, isso acaba sendo um recurso muito usado, porque até os grupos geralmente já têm um conteúdo que eles levam, colocam lá e, né, cada um tem o seu material, assim, que vira o seu próprio cenário. Então... Não customizam? Cara, o que você faz geralmente é a boca do palco, né? Dentro do palco você faz uma coisa que possa servir para vários artistas. Ah, tá. Senão você limita, né, o uso daquilo. Então acaba sendo uma coisa mais aberta, assim. E para o público, você pensa? Olha... Nessa coisa da ecologia. Não, e para ecologia, acho que assim, tem uma questão importante na questão de ecologia, que é a escolha dos materiais, mas também não adianta nada você usar, sei lá, fazer um cenário inteiro de material reciclado, se assim que acabar você vai jogar ele fora. Porque de qualquer maneira você está usando material, por mais que ele tenha sido reciclado, ainda assim é material e ainda assim você está gerando resíduo. Agora, ao mesmo tempo, é muito difícil pela natureza dos trabalhos serem efêmeros, serem temporários, você conseguir não fazer isso. O que acontece, por exemplo, sei lá, você trabalha numa instituição. Vou fazer agora pelo terceiro ano seguido a Frimuge no Museu Judaico. Eles estão usando pelo terceiro ano seguido a mesma estrutura de palco e luminária que eu fiz no primeiro ano. Então é uma coisa que está lá guardada e é reutilizada. E ela, no caso, foi feita de madeira, compensado, e tá ótimo, assim, né? É um material bastante sustentável. Mas é um material bastante sustentável, se você for pensar. Madeira é um material bastante sustentável porque ele sequestra carbono. O que significa? Quando a madeira cresce, ela puxou gás carbônico do ar, né, transformou em oxigênio, e aí quando você corta e não queima, não acontece outra coisa com ela, né, você sequestra esse carbono. Então esse carbono que se transformou em madeira está ali preso naquela tábua. Então se ele está sendo usado aqui, por exemplo, está para sempre aqui. Enquanto ele estiver em uso, enquanto não for queimado, esse carbono está aqui, ó, preso dentro dessa madeira, né? Então quando você pensa em termos construtivos, madeira é um material bastante sustentável. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse feito aquele palco e eu tivesse sido jogado no lixo amanhã, e se eu tivesse feito ele de outro material que fosse, sei lá, altamente poluente, mas ele fosse usado para sempre, tanto que, logicamente, que esse material não gerasse outros resíduos, enfim. Mas o que eu quero dizer, o que importa também é quanto tempo você usa as coisas. Sim. Né? Para não ficar uma coisa fast food, assim mesmo, de cenário, né? Você fez arquitetura, cenografia... É uma coisa comum de quem faz arquitetura aí? Não é muito comum, mas a maioria dos cenógrafos e expógrafos são arquitetos. Ah, é? Porque a gente tem a impressão de que não, né? Que assim, não tem o iluminador. Não estou diminuindo, por favor. Não, mas claro. o entendimento mais mambembe, sabe? O figurinista, o cenógrafo, todo mundo vem desse campo meio da arte. Você não acha que a cenografia fica num lugar meio cinza? Fica. Acho que assim, depende do tipo de cenografia. Você vai para cenografia de teatro, de evento, talvez tenha muito mais gente de outros campos, assim, tem que gente vão que foi ocupando. fazendo, Exatamente, foi aprendendo com a prática. Se você vai para expografia, não. Acho que eu não conheço nenhum que não seja... Quer dizer, a Daniela Thomas não é formada em arquitetura, mas ela trabalha em parceria com o Felipe Tassara, que é. Então,
que é, né? Então... Tem uma retaguarda. Tem uma retaguarda. Mas quando você vai para os eventos artísticos e tal, você não acha que... eu não sei, mas você não sente que tem bastante... Ainda tá meio... assim como, sei lá, hoje em dia, a edição de vídeo, que podia ser um diretor de arte que faz edição, mas também tem tantas pessoas que vão fuçando, não sei o quê, e acabam virando experts nisso, e são reconhecidos. Sim, tem grandes nomes que não são formados em arquitetura, isso não precisa ser. E não é comum, então, a maioria dos arquitetos, assim, quantos por cento você acha que vai para esse campo? Eu não sei, é que eu fiz FAO, e eu fiz FAO porque eu não sabia o que eu queria saber, o que eu queria fazer. Eu sabia que... Como assim? Você fez FAO porque você não sabia? Como assim? Você entrou na melhor. Mas é isso. Assim, na melhor, gente. Não, tem outras... É mais concorrida, talvez. A né? mais concorrida. Mas o que aconteceu foi, eu prestei direto, não passei, mas eu passei no Mackenzie. Mas eu não sabia se eu queria ser arquiteta. O que eu sabia é que eu gostava muito de muitas coisas. Eu gostava muito de biologia, pensei em fazer biologia. Eu gostava de matemática, gostava de física, gostava de humanas, gostava de literatura, de história. Então, eu nunca fui essa pessoa de humanas ou de exatas. Que você falou, eu nasci, quero ser dentista, né? Eu morro de ciúme dessa Eu também, que sabe o que quer saber fazer desde que nasceu. Exatamente. E eu gostava de arte, sabia disso. Não sabia nada de artes, mas gostava de artes. Mas você não fez curso de pintura, assim, quando você era criança, aquelas coisas? Não. Eu fui descobrir que eu sabia um pouco... Mas no Pacaembu, você estudou no Pacaembu. Tinha bastante, não tinha, dessa referência? Eles não abriam espaço para isso? Era uma escola montessoriana, né? Então era bastante física, assim, né? Experimentação, bastante... não tinha muita... tinha essa coisa, né, de você ter uma visualidade, assim. Então, matemática era com aquele cubo dourado, sabe? Maravilhoso. Que é um quadradinho, o 10 é um negocinho, o 100 é o outro, 1000 é o cubo. Então, você vai conseguindo entender a relação entre as unidades de uma maneira mais visual, né? Tinha isso. A aula de artes era legal, tal, tinha. Só que eu fui descobrir que é um pouco isso, assim, né? Porque eu saber desenhar o Mickey perfeito, eu nunca soube na vida. Não sei até hoje. Mas o desenho como linguagem, como forma de se fazer comunicar, ou de se expressar, eu descobri que eu fui descobrindo que eu gostava e que eu tinha jeito com, sei lá, 15 anos. Não era uma criança que sabia desenhar, era uma criança que não sabia desenhar, nessa lógica de que é saber desenhar, né? Que é muito, muito abstrata, assim. E como que você sentia? Da onde vem esse lugar que você tinha certeza que você gosta de arte? Que você gostava de arte? Eu achava legal. Nada muito elaborado, assim. Eu achava legal. Tanto que no colegial eu tive a oportunidade de fazer um colégio que ele tinha, além da aula, você tinha a possibilidade de fazer aulas específicas depois do período, do básico, assim, né? Então você podia escolher em que matéria que você queria se aprofundar. E aí eu fui para artes, por exemplo. Que era... Porque, por exemplo, numa escola que eu estudei artes era geometria. Não, era até uma super artista hoje em dia, que é a Ana Calçavara, que enfim, puta artista, e que era professora lá, e ela dava uma aula de, não sei, te apresentava diversos universos, tinha essa lógica mais da expressão, de apresentar materiais, técnicas e mais do que isso, tipo, te dá ferramenta para desenvolver possibilidades, assim. Então... Uma coisa pode se transformar em outras, nada está definido a priori. Sim, mas é isso, assim, sei lá. Era uma pessoa que tinha uma visão mais múltipla das coisas. Mas é isso que você gosta da arte? Dessa possibilidade de ângulos e vieses? Não sei o que eu gosto da arte. Não sei, é difícil. O que eu definir, sei, né? É difícil definir. O que eu sei é que não é sempre.
Na verdade é muito raro, mas vira e mexe você é arrebatado por arte, né? E aí quando isso acontece é muito mágico. Que acontece também com a tecnologia, você acha hoje? Ser arrebatado por tecnologia? É porque Como assim? é assim, a tecnologia assim de integrar ferramenta para chegar no seu emocional, né? Então, você vai num show da Madonna, mesmo que você não goste da Madonna, é impossível você ficar fria. Sim. Porque vai ter aquela na nota, quando for no acorde menor, vai ter uma cor vermelha. Sim. E vai sair um rojão. É impossível você falar assim, dane-se. Uhum. Então, essa emoção que te traz, que às vezes não precisa nada disso, você vai numa exposição e você sente a mesma emoção porque é tão profundo, a tecnologia, eu fico até com medo do que vai ser a arte, porque essa engenharia de fazer a gente ficar emocionado está cada vez mais... Acho muito engraçado assim, quando você assiste comédia romântica, ou qualquer filme... Ele tem um modelo, né, de roteiro, assim, que ele sabe que funciona. Que, sei lá, menino conhece menina, aí se apaixonam, aí acontece alguma coisa que impossibilita eles ficarem juntos, aí eles ficam juntos de novo, aí acontece alguma grande briga que eles se separam, parece que não vai rolar, e aí rola. Se você for olhar, todos os filmes seguem esse roteiro, porque as pessoas já descobriram que é uma fórmula mesmo, e que é assim que se emociona as pessoas. Ai, que horror, né? E se você assistir os filmes com essa visão, você vai ter essa percepção. É uma fórmula e, sabe, esses mais... E você tem essa fórmula, sim, para grandes eventos também. Você existe esse know-how de como provocar emoções. Eu não acho um problema isso. Eu acho que é demais, assim, cara. Eu fui levar a filha de uma amiga minha que foi no primeiro show dela, do Jonas Brothers. E é emocionante. Você chega no estádio lotado, é emocionante, sabe? Você tá ali, você é parte de uma multidão, as pessoas estão cantando junto, é emocionante. E da hora, assim, acho que tem sua função ali. Mas eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o sensível é o sensível, assim, sabe? E eu acho que a coisa que me toca não vai ser a mesma coisa que te toca. Uhum. E eu acho que esse eu acho que é aí que tá o interesse, assim, também, sabe? O que aciona em cada um. Você anda muito a pé? Já andei mais. Agora eu tô andando... Mais de carro? Mais de carro, mas eu gosto de andar a pé, andar de bicicleta. Você observa... você mora em São Paulo. Você observa a arquitetura de São Paulo. E você questiona se a arquitetura tá discutindo o contemporâneo hoje? Ou você acha que a gente está crescendo de uma forma que não discute o bem-estar? Assim, não o bem-estar de tem que ter uma pracinha no meio. Você entende o que eu estou dizendo? Depende do que você está falando, assim, porque... Que arquitetura, né? Você está falando desses empreendimentos... São Paulo, porque a gente está desfigurando, né? De tanto prédio que tá... Isso é uma discussão urbanística complexa, que eu não tenho muito instrumento para falar sobre, assim. Mas qual é o sentimento que você tem? Porque, assim, são forças, são agentes, né? Então, os prédios que estão subindo agora, eles são frutos de um plano diretor que foi aprovado... Na verdade, uma corrida contra um plano diretor que foi aprovado há um tempo e que daí também é isso, assim, porque... Mas você acha que esse plano diretor foi criado com base no empreendimento para gerar mais recurso e acumulação de capital? Ou você acha que eles pensam também numa sensação da população? Eu acho que esse plano diretor ele foi corrompido de diversas maneiras, mas ele foi criado com a melhor das intenções. Isso é bom, é isso que eu queria saber de você, qual a tua impressão. Que bom. Ele foi criado com a melhor das intenções, que é de adensar perto de grandes vias, e porque assim, quando você adensa perto de grandes vias, você cria mais acesso às pessoas, você sobrecarrega as pessoas ao sistema público de transporte, e você, em grandes linhas, assim, tá, desafoga você melhora
a eficiência da cidade e a qualidade de vida das pessoas. Se elas moram perto do transporte público, o que importa não é a distância que você percorre, mas é o tempo que você demora para percorrer. São Paulo é um inferno, né? Então, se você mora perto do metrô, por exemplo, não importa se é na estação central ou periférica, em 30 minutos você está no centro. Sim. Né? Mas aqui não tem metrô tão longe assim, mas enfim. A questão é que o mercado corrompe tudo. Porque o mercado vai fazer o que precisa fazer para ganhar dinheiro. Então... E você é um agente que quer questionar essa corrupção que o mercado faz com os espaços através da sua expografia, através do seu trabalho de cenografia. Você pensa nisso ou não? Isso você pode tentar até transformar numa segunda instância. Isso não entra no seu trabalho. Cara, isso entra da maneira como eu escolhi exercer meu trabalho. Então, eu poderia tentar fazer cenografia para grande... Eu já fiz para TV, mas para evento. Dá muito mais dinheiro. Ah, eu já sei até que história que é. Qual? Não, depois... Para evento eu sei qual que é, que eu lembro. Dá muito dinheiro fazer para evento. Muito mais do que eu ganho. Sim. Mas a minha escolha é pela cultura. E não é porque... é porque eu não consigo fazer de outra maneira. Assim, é uma coisa que eu perco a saúde se eu faço um... Já fiz. E não me alimenta. Assim, eu vou minguando, sabe? Não é uma coisa que faz sentido para mim. Não é de fazer sentido... Lógico que eu tenho um ponto de vista muito privilegiado aqui, que eu posso me dar o luxo de escolher, mas, cara, eu vou morrendo por dentro, assim, quando eu me meto... Não tem sentido. Não. E, bom, essa é já uma pergunta que a gente não vai fazer. Quais são suas principais questões políticas e sociais na sua arquitetura? Que é isso que você acabou de falar, que é aonde você escolhe trabalhar. Você já está se posicionando politicamente, é isso? Não necessariamente, assim, eu acho que tem uma coisa de... Não é nem quais são as principais questões políticas e sociais, assim, eu acho que é realmente onde que eu gosto de estar. Mas... É louco, porque assim, apesar de lidar com a coisa pública, porque de verdade, assim, a maior parte dos meus trabalhos é em instituição pública, ou instituição financiada por verba pública, né? E teoricamente isso já é um serviço visando acessibilizar, né? Acessibilidade? Não, tem acessibilidade, sim, mas eu digo, visando atingir a maior quantidade de pessoas, mobilizar. Sim. Eu acho que tem um esforço muito grande dos espaços agora e com o qual eu que você tá me identifico e trabalho para, que é de como você faz as pessoas se sentirem pertencentes, se sentirem bem-vindas e confortáveis em irem ao museu. Inconfortáveis em irem a uma exposição. Porque, de verdade, assim, eu gosto de achar que o meu trabalho ele já é uma atuação no campo da cultura, logo tem um fundamento político. Exatamente. E aí, dentro disso... porque isso acaba muito mais na política institucional do que no desenho. Mas você tem maneiras de fazer isso através do desenho. Então, como que você faz uma exposição, um desenho em que a pessoa se sinta confortável em transitar, ou que te convide, que não te faça sentir burro? Sabe, tem uma lógica muito elitista, mas isso também é mais construção de conteúdo, mas na construção de conteúdo de exposições que está sendo um pouco desmontada aos poucos. Então, um texto, ele não precisa ser prolixo para ser bom.
Não precisa ter palavras difíceis que ninguém entende, só uma minoriazinha, tal. E é isso, o fluxo de uma exposição também pensa em facilitar para quem está lá, independente do nível de educação. Sim. E também tem essa questão da acessibilidade, assim, daí da acessibilidade geral, porque essa questão de política pública, ela é uma construção, por mais clichê que isso seja, tijolinho a tijolinho, assim, de formiguinha. Então, por exemplo, espaços acessíveis. Quando você começa a acessibilizar um espaço, geralmente não tem ninguém desse público-alvo que está lá. Então, por exemplo, para público surdo, quando as exposições começaram, ou público cego, sei lá, quando as exposições começaram a ter mapa tátil, ou acessibilização, porque eu não gosto de achar que mapa tátil que é acessibilização, mas quando eles começaram a pensar em acessibilidade, raramente tinha um cego indo numa exposição de artes visuais, porque para que você vai se você não consegue enxergar? Mas quando você faz isso em 10 exposições seguidas e se começa uma pessoa aí, outra chamar outra, trazer instituições, trazer grupos, a pessoa entende que sempre que ela for vai ter algo para ela. E isso já vira uma cultura geralmente institucional. Já é uma demanda. E daí vira uma demanda. Sim. E agora você não tem uma exposição que você participe que não pense na acessibilidade. Agora a gente está pensando em outro passo, porque antes a acessibilidade era justamente limitada a mapa tátil, piso tátil e uma outra obra que você acessibiliza. Mas, por exemplo, essa exposição no Museu da Língua Portuguesa que eu falei, com a curadoria do Xiganá, ela é uma exposição que ela é visual, mas ela é sonora e ela abraça o corpo todo. Então, essa primeira sala por exemplo, que eu falei que tem lá caçula, bunda, moleque, etc., as outras palavras, tem o texto escrito, mas também essas palavras vão sendo ditas. Que legal. Uma cacofonia ali que vai meio que formando a língua, né? Vai foneticamente te induzindo para algum contexto. Sim, e aí tem búzios pendurados, porque búzios também são uma forma de linguagem. E aí é uma coisa que você vê, mas você também toca. E você passa e faz barulho. Então, ele vai te colocando ali, colocando seu corpo de outras maneiras ali. Nossa, que legal. Então, é isso que que eu tenho pensado mais sobre como pensar um espaço, que é menos sobre como traduzir o que está no espaço para pessoas com deficiências e mais sobre produzir experiências e espaços que sejam interessantes de diversas maneiras, porque a minha experiência nunca vai ser igual a de outra pessoa. A experiência sempre é individual. Então, que a experiência individual de uma pessoa surda, de uma pessoa cega, de uma pessoa cadeirante, de uma pessoa que não tenha nenhuma dessas características, ela vai ser diferente, mas que seja boa. Né? Que a pessoa saia de lá de alguma maneira transformada, assim. Que a exposição não seja só para quem só vai conseguir absorver quem tiver todas as condições perfeitas, né? Mesmo que seja diferente, mas seja boa para todo mundo. Sim. Maravilhosa. O que você acha que impactua mais uma pessoa? Um prédio na cidade de São Paulo, um prédio arquitetônico que estão tentando fazer o maior prédio do mundo aqui em São Paulo, você está sabendo? Não. Ou uma exposição dentro dele? Difícil, né? Não, são porque... pontos são diferentes, né? É que geralmente esses empreendimentos do maior é uma grande disputa de falo. Obrigada. Era exatamente isso que eu ia tirar as palavras da minha boca. É uma disputa fálica, né? Assim, literalmente você vê duas crianças brincando, só que adultas com poder aquisitivo falando o meu é maior. Tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Você tem que pensar em espaço público de qualidade.
E geralmente um prédio desse tamanho não gera espaço público de qualidade nenhuma, porque gera uma verticalidade bizarra que a rua ali embaixo não vai estar pronta para absorver. São os prédios da Marginal, da Vila Olímpia, que tem trânsito dentro da garagem, porque você fez uma verticalização gigantesca num espaço que as ruas são feitas para terem casinhas. Aí se você verticaliza numa área que não tem planejamento para isso, você gera uma demanda ali que aquele bairro não pode atender. Vai ter pane elétrica, de esgoto, de transporte público, de carros. Eu até entendo o valor assim, de um marco arquitetônico que o marco arquitetônico traz para a cidade, assim, né? Uhum. Mas dificilmente essas coisas estão atreladas a uma... Raramente, eu diria, estão atreladas a um planejamento adequado para que isso seja positivo e não só isso o meu maior. Sim, aqui perto do Butantã, do metrô Butantã, tá cheio de prédio e cada vez o trânsito mais insuportável, porque é isso mesmo. Como é que você investe na sua carreira? Como é que você projeta a sua carreira, assim, quando você tiver 50 anos? Como é que você quer estar trabalhando? Nossa, aí você pegou na minha crise, né? Existencial do momento? Na minha crise existencial do momento. Porque é isso, assim, a gente... Eu vejo sua vida no Instagram, parece que você tá sempre bem, feliz com seus babies. Mas a vida no Instagram é sempre maravilhosa. No Instagram de todo mundo é sempre maravilhoso, né? Cara, é uma crise, assim, Porque pelo que eu sei da nossa história, assim, que não é nada muito pessoal, que você tem essa coisa também de ser mais imediatista, ansiosa. Então, essa coisa do cenário dá para trabalhar melhor do que uma grande obra que vai demorar 70 anos para ficar pronta. Tô brincando, mas 2 anos para ficar pronta e tal. E o cenário você vai, faz, tira, pensa em outra coisa. Ao mesmo tempo, isso te dá uma sensação de não estar construindo. Não tô nem levando essa questão. Porque é só assim, como você está investindo na sua carreira? O que você está buscando? E o que você se imagina assim com 50 anos? Como que você tá? O que você quer estar fazendo? A mesma coisa, tá bom assim? Ou você quer agregar mais alguma área? Além da expografia que a gente aprendeu hoje? Eu não sei, assim, não sei daqui a 50 anos, não consigo ver tão longe, assim. Não, sei. quando você tiver 50 anos. Quando eu tiver 50 anos, tá bom. Não, porque daqui a 50, quem é que sabe? Daqui a 50, não sei se eu vou estar viva, né? Talvez é mais do que a expectativa de vida, realmente, da população, mas enfim. Cara, o que eu tô tentando de uma maneira muito, muito prática, é não viver mês a mês, por exemplo. Conseguir ter eu acho que eu gosto do que eu faço, eu quero seguir trabalhando com o que eu faço. Talvez ir melhorando as condições de trabalho. Cara, é muito louco isso, porque eu entrei nesse mercado em 2009 e a cultura tava bombando. E de 2016 pra cá, é só ladeira abaixo, agora tá retomando um pouquinho. Mas o que ladeira você abaixo, sentiu, me fala? Precarização. É louco isso, eu tenho um projeto que eu faço todo ano e no ano seguinte me falam, você pode receber menos do que no ano anterior, você pode receber menos do que no ano anterior. E deveria ser o contrário, porque a inflação tá aí, né? A gente custa cada vez mais viver. Mas, ao mesmo tempo, é a realidade das instituições, que esse ataque à cultura foi muito bizarro e a gente sofreu muito. Nossa, isso fortalece a sua insegurança de estar escolhendo esse caminho que é mais da cultura? Porque eu não vejo uma pessoa na minha área tranquilona, tipo, pronta para se aposentar, que fez o pé de meia, e eu vejo pessoas envelhecendo e tendo que trabalhar mais do que nunca para conseguir pagar as contas. E aí você pensa nos eventos, que seria mais fácil? Não penso porque eu não consigo. Eu também tenho ao mesmo tempo que eu tenho uma ansiedade muito grande de ver as coisas acontecerem, uma necessidade física mesmo, assim. Eu acho que foi um pouco por isso que eu fui para essa área, porque eu preciso ver, assim, eu preciso
fazer as coisas. Eu até gosto de construir coisas, inclusive. Tipo, o meu hobby é fazer marcenaria. Marcenaria, que lindo. E por isso que eu gosto de... Tipo, porque eu tenho uma necessidade de... Foi você que fez mesmo? Não, né? Foi. Tá. Foi. Aqui foi o... Foi o Mauro, né? Então foi o Fernandes que fez. Mas... Eu também não... Como eu sou muito ansiosa, se eu ficar pensando muito nisso, ferrou. Então, eu vou no dia a dia e tentando... Mas o que você falou que você não vai mais mês a mês? O que eu não quero mais ir mês a mês é de ter um sufoco para fechar o mês. Assim, de ter que entrar trabalho para conseguir pagar as pessoas que trabalham comigo, para, sabe, de, sei lá, ter um capital de giro, ter uma estrutura, assim, que me permita... Ter mais tranquilidade, dignidade. Exatamente, me permita ter final de semana, sabe? Nesse momento eu tô mais nessa lógica de... Pô, adoraria conseguir trabalhar com tranquilidade, assim. E você acha que, pensando nessa área mais pública, né, que você falou que seus clientes, a maioria são dinheiro público, você acha que qual é a tendência? Você acha que você vai precisar mesclar? Não sei. Mas você quer continuar trabalhando com isso? Quero. Você já entendeu que não vai mudar de... Não vai ser que nem a Nayá, que vai agora abrir um bar. Né? Isso. Seu axé é esse. Que isso. bom você se encontrou. Até agora, sim. E como é que você investe na sua carreira? Como você busca conhecimento para a sua especialização? Para ficar cada vez melhor? Tem muita concorrência esse mercado? Não tem muita, mas tem. Tem sim, tem muita gente legal por aí. Tem muita gente legal trabalhando e a gente está tentando... Isso a gente está tentando fazer, assim, se organizar um pouco para existir. Porque a gente não existe esse lugar meio... Informal, assim? Informal, sim, mas nem isso. Meio entre as coisas, assim, entre espaços. E acho que é por isso que até que eu tô aqui, assim. Porque eu gosto de me circular nos entres, assim. Eu não me identifico muito com nada. Então, mas... Você não faz parte de nenhuma panela e faz parte de todas? Mas de tribos, assim? Sim, de tribos, mas... Pessoalmente de tribos, mas também... Essencialmente, assim, você sabe que é isso, a gente é prima, você sabe, eu sou filha de pai judeu e mãe católica. Para os judeus eu sou goi, para os católicos eu sou judia. Sim. Aí é isso, eu venho, minha família é toda do business e eu fui para arte. Sim, eu imagino a pressão que não deve ser. Não sei da expressão, mas fortalece seu questionamento, sua crise, né, um pouco, porque puxa, olha, eles estão certos, né, porque eu tô passando dinheiro. essa dificuldade. Dificuldade eu não passo, mas sim, não ganho dinheiro, não é que nem você trabalhar em banco, né? A gente sabe disso. Sim. É muito mais, rola muito mais, onde dinheiro gera dinheiro, ganha-se muito dinheiro. E onde as pessoas precisam ganhar muito dinheiro também, né? De resto, cara, boa sorte. Né? Tipo... E o que você faz é um luxo. Cenário, foi isso que você quis dizer? Não luxo, assim, porque essa aqui... Porque é um requinte ter um cenário, né? Tipo... É um requinte, O cenário é a primeira coisa a cair quando você não tem dinheiro, né? Porque, assim, se você pensa em um festival, o que tem que estar bom? Tem que estar bom comida, som, né? Som. Primeira coisa, o som tem que estar excelente. Luz, que os cara do som e da luz podem te ferrar. Exatamente. Em 5 segundos. Luz e som tem que estar excelente. Tem que ter banheiro para todo mundo. Sim. Tem que ter bebida e comida para todo mundo. Sim. Né? E tem que pagar também todas as taxas do pessoal. Mas eu digo, para a experiência do público. Sim. Se tiver um cenário, vai ser um uau, né? Mas se não tiver, contanto que ele esteja ouvindo boa música, bebendo bem, comendo bem, e não o banheiro estando ok, tá tudo bem, né? Sim. Não passando perrengue, tá tudo bem, né? Então, isso num campo de festival. De teatro também dá pra abrir bastante mão. Mas no caso das exposições não dá, porque você tem que pensar o espaço. Então, você pode ter recurso mínimo, mas de qualquer maneira o pensamento para o espaço tem que existir. Então, acho que aí eu não saio tanto.
Inclusive na pandemia eu achei que eu diversificava bem, então estava tudo bem, porque eu trabalhava com teatro, com TV, com música e com exposição, então eu tinha uma variação de campo que não ia me faltar trabalho. Aí veio a pandemia, eu descobri que tudo era com público e me ferrei. Mas... E aí você criou outra oportunidade para você? Não. Eu fui fazer meu site, que eu nunca tinha feito, fui organizar minha vida e se aprender a testar, me tatuar sozinha em casa. Mas, não sei, também foi difícil, né? A pandemia não... Muito, pra geral, né? É. Mas... Ai, o que a gente tava falando? Não sei, o que a gente tava falando? A gente viajou. A gente tava falando dessa crise que você... De que eu vou fazer daqui? Mas eu não sei. Quando você Então, você já tá na tua área correta. A única coisa que você quer é um pouco mais de dignidade, estabilidade e tranquilidade para poder pensar mais na sua cultura, na sua arte. Eu acho que é uma maneira mais seria uma maneira mais... pensar os processos. Não, lembrei. Que os expógrafos, nós expógrafos, a gente está até se organizando, assim, porque a gente vive nesse meio, né? É isso, esse fio do entremeio, que eu fui pra coisa que eu sou filha de judeu, de católico, né? Mas a gente vive nesse meio, assim, porque o expógrafo meio que obrigatoriamente é arquiteto, mas... Cenógrafo. Cenógrafo menos, mas expógrafo quase que obrigatoriamente. E a gente... não tem não tem um lugar no CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que nos represente. Essa palavra não existe no dicionário. É uma palavra cunhada, assim, para essa arquitetura de exposições. Então, o que está rolando também é talvez uma tentativa da gente se conversar, se organizar, entender que o problema que eu sofro não é individual, mas é um problema coletivo. Talvez tentar uma organização maior aí de negociação de entender quanto... Tem uma tabela também, Exatamente. Que nem os músicos, né? Tem tabela de o mínimo do cachê. A gente não tem tabela, a gente não tem dinheiro que a gente cobra, sei lá, geralmente é o que tem na planilha do produtor. Você não consegue muito impor seu valor, assim. E aí eu gosto da palavra valor, porque valor fala sobre preço, mas fala sobre o valor do trabalho também, né? Sim. Para artista é muito difícil monetizar ou Exatamente. falar sobre isso. Reeves, estamos chegando no final desse podcast maravilhoso. Como é que a gente acha você nas redes sociais? Putz, é uma sopa Você de tem letrinhas. 2 Instagrams que eu descobri. Por quê? Você Então, tentou ter uma vidinha particular. Eu tentei ter uma vida, separar meu Instagram pessoal, porque eu sou a louca dos cachorros, então eu só posto cachorro no meu Instagram pessoal. E aí eu percebi que eu tava fazendo um trabalho muito Você quer ser mãe? Não. Tô aproveitando. Já perguntava. Só uma perguntinha soft, assim, você quer ser mãe? Não tenho vontade. Sou mãe de pet. E a 3 Camila pets quer lindos. ser mãe? Talvez. Já vi tudo, então. Mas aí eu tenho essa separação, assim, de Instagram pessoal, porque senão Mas eu ficava... rola? Você consegue? Porque 2 coisas pra prestar atenção. Cara, eu sou ruim nos dois. Eu nem posto muito no pessoal, nem muito no profissional. Aí tem uma semana que eu falo, vou postar. E aí eu posto e paro. Então eu deveria divulgar mais o dá trabalho. mais seu trabalho. E você é uma persona, né, amiga? Não adianta, gata. Você é linda, talentosa, super Agora eu vou ficar vermelha. Não, mas é verdade. Eu entrevistei a Duda Ball, que é uma roteirista do Netflix, que ela faz aquele... do Zudzilla, do Condzilla lá. Sei. É uma série muito legal, tal. E aí, ela tá descobrindo agora que ela na época, né, já devia estar com certeza. Essa personalidade, porque isso também é uma função, eu acho, dos criadores, de conversar, discutir, até receber mais, né, se abrir para essa conversa. Porque você falando o que você está fazendo, você está se colocando à disposição de um papo. Sim. Né, de alguém te dar opinião que você nem pediu, mas aquilo às vezes
Não, é muito fez rico, bem legal. a troca soma pra caramba. Até assim, essa união recente, assim, dessa galera que faz a mesma coisa que eu, é muito rica, porque a gente também troca figurinha, Fala, sabe? pô, é foda, né, cara? Tá Oi? difícil. Aí você conversa com seus parceiros, tá difícil, hein, gente? Aí você também cria Você conhece estratégias. aquele cara? Conhecemos, tal. E se aprende pra caramba visitando também o trabalho dos outros. Você fala, olha como essa pessoa resolveu essa questão, né? Tem a coisa física também presente, né? Você, olhando referências, tal. Você aprende muito através de como o outro faz também, qual que é a solução do outro. Qual que é a solução do outro... E se aprende muito também trocando com quem constrói. Mas se aprende muito com o outro, acho, nessa área. Com todas as áreas, né? Se aprende muito com a troca. Ah, eu acho. Eu adoro quem tá disposto a aprender. Não consigo. É o único tipo de gente que eu não consigo trabalhar é a gente que acha que fez faculdade na barriga da mãe, já nasceu sabendo tudo. Sim. E já tá bom, porque a gente não chega em lugar nenhum nunca, né? E nem nessa vida vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer. Não. Então a gente acha você. Fala seu Instagram que você não falou. Ah, não falei. Ribs. Não é Ribs. Ribs é uma digressão. A minha irmã me chama de Ribs porque é Estela, Costela, Ribs. Mas é Estela, com S mudo, 2 L's, Tenenbaum. Então, Stella, Tennenbaum. O único M aí é o último, de Maria. Tua mãe também é Maria, né? Todas são. Virgínia Maria. Todo mundo tem Maria no nome Nossa, Lady. das Da tias. vovó. E conta o que você tá fazendo agora e como a gente acha você no futuro próximo. Você tem algum projeto que você já tá pra sair? Cara, vai ter agora uma coisa muito, 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 muito legal. Que vai ser eu tô fazendo isso num reencontro justamente com a Daniela, Thomas e com o Felipe e com a equipe que sempre trabalhou, que era a equipe das antigas que trabalhava lá. A gente se juntou novamente, ainda com a Tânia, a Mária e a Yara, para fazer, atualizar a expografia de longa duração do Museu do Futebol. Então, o Museu do Futebol vai reabrir agora dia 12 de julho. No Corinthians? No estádio do Pacaembu. É do Corinthians. Que vai virar agora Arena Mercado Livre. Sério? Sério. Putz. Mas... Assim, nada contra o Mercado Livre, mas... mas, enfim, vai ter essa sessão. Mas vai reabrir agora dia 12 de julho. Tá lindo, 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 tá muito legal. Aí tá rolando essa exposição no Museu da Língua Portuguesa. Que eu já falei 3 vezes dela, mas é porque você perguntou qual que me tocou ultimamente. Sim. Me tocou. Se alguém nos assiste do Rio de Janeiro, tá uma itinerância lá no Museu do Amanhã, uma itinerância do SESI Lab, que é em Brasília. Tá rolando essa itinerância no Museu da Manhã, que é Experimenta Ciência, que é legal de levar a criançada, assim, mas os adultos também se divertem, que são aparatos científicos, assim, que te mostram na prática como alguns princípios científicos funcionam. Que legal. E final do ano eu tô fazendo a atualização da expografia de longa do Passo do Frevo. E tô também com a Daniela e com o Felipe fazendo uma exposição que vai rolar em agosto no Sesc Ipiranga, sobre Paulo Vanzolini, comemorando 100 anos de Paulo Vanzolini. E tem mais coisa, mas acho que é isso. Mas tá bom, a gente vai acompanhar você. Acompanhar. Eu não posto muito, mas... E aí, tem onde bastante que a gente vê aonde seu trabalho para acompanhar? O seu site que você fez na pandemia. Meu site que eu fiz na pandemia, que parei de atualizar na pandemia também, então tá super desatualizado. Mas Instagram acaba sendo mais dinâmico, só que eu não posto muito, é isso. Tá. Galera, muito obrigada, Estela. Obrigado a Quero você. conhecer a Camila. Queria aproveitar Sim. essa oportunidade para ela estar aqui também. Mas a gente combina uma Aí próxima. você faz um de com produção e de exposição. Ou de produção de conteúdo de exposição, de curadoria, pronto. Ah, legal. Ela é uma graça. Ela jogou uma bomba na minha cabeça também. Ela é super... Ela é super... Ela vai, põe o dedo né? na ferida ali. Ela saca em 3 segundos qual é a questão. Muito cirúrgica. Amei o papo com você. Obrigada. Também. Obrigada, Ana. Galera, acompanha a gente. Vai lá nas nossas redes sociais, @BoraCast, YouTube. Quer passar alguma mensagem aí? Alguma mensagem pro pessoal que gosta do seu trabalho? Eu conheço um monte de gente que gosta do seu trabalho. Eu sou super exibida. Eu falo que eu sou prima dela mesmo. Então somos duas. Você fala que é minha prima, eu falo que eu sou sua.
Então, obrigada, galera, e até o próximo BoraCast.